Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí novamente ao canal da Associação dos Ex-Alunos. Vamos começar mais uma live que a gente deu início aí com a pandemia, alguns temas que a gente trouxe relacionados ao Covid. Hoje nós vamos falar de algo que não está diretamente ligado à doença do coronavírus, mas que ganhou muita repercussão após o início da epidemia, que é a telemedicina, algo que já está sendo discutido aí há bastante tempo e agora está sendo colocado em prática, né, justamente por conta do distanciamento social, dificuldade do paciente chegar até as clínicas para consultas de rotina, consultas eletivas, enfim. Então é algo que está sendo muito falado e hoje a gente vai trazer um grande amigo, deixa eu ver se ele já está presente aqui, que tá um grande amigo que está muito inserido nesse meio, né? Que é o Daniel Hidalgo. Assim que ele entrar, faço a apresentação. Fala, Dani, como tá? Tudo bem? Fala, Fernando, tudo bem, cara? Tudo bem? Seja bem-vindo aí, primeiramente, agradecer a sua disponibilidade, sua presença. Vou te apresentar aqui, então, acho que eu não preciso ler, porque eu Vamos lá. aí há 17 anos, né, que a gente se conhece. Pois é, muito tempo, grande amigo. O Daniel Hidalgo, ele é formado aqui na faculdade, né, na 35ª turma, 2008, né, se formou. Foi fazer a ortopedia e traumatologia lá na Santa Casa de São Paulo. Foi lá onde ele se aperfeiçoou em joelho, né, e artroscopia. E atualmente ele é ortopedista do Hospital Israelita Albert Einstein e também do Lefort. Certo, Dani? Está fazendo MBA em gestão de saúde também lá no Einstein, né? E está com Isso um grande... mesmo. Difícil falar grande porque é uma coisa nova para todo mundo, mas dentre aqueles que estão exercendo a telemedicina, você acho que está bem inserido no meio, né? Seja bem-vindo aí, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço, é uma honra poder participar aí com você e compartilhar um pouco, na verdade, da minha experiência, né? Eu já era um entusiasta, assim, da telemedicina muito antes de tudo isso que vem acontecendo, né? Então vamos lá, vamos bater um papo aí e o que a gente puder esclarecer, né, para quem está assistindo a gente, vai ser um prazer. Legal, acho que tem bastante coisa para a gente falar, né? Antes de chegar tanto na parte operacional, de como usar a telemedicina, nos casos em que ela tem um valor muito grande, aonde ela ainda fica um pouco limitada. Mas antes da gente entrar em todas essas questões, eu queria que você fizesse uma breve introdução aí, como começou a telemedicina, como que, né, tem vários países que ela já é usada há muitos anos, né? Enfim, conta um pouquinho dessa história para a gente aí. Então, ela, como você falou, ela já é usada em muitos países há bastante tempo, né? Principalmente aqui nos países do norte da Europa, nos Estados Unidos, né? Ela é bem usada, né? Na verdade, aqui no Brasil, existem dois conceitos, né? O conceito de telemedicina e de telesaúde, né? Na verdade, a telemedicina em si, ela está contida, né, na telesaúde, né? E, assim, tudo começou há bastante tempo aqui no Brasil, acho que desde que a tecnologia, né, começou a ser implantada dentro da medicina, mas eu acho que, do ponto de vista, assim, mais prático, em relação... Deu uma cortada aqui, tá me ouvindo, Fernando? Agora voltou, deu uma cortadinha. Voltou? Tá. Qualquer coisa eu tento mudar minha rede aqui, mas vamos lá. Então, assim, em 2002, né, quando começou a regulamentação em relação a prontuário eletrônico, né, tanto de papel quanto prontuário de papel e eletrônico, foi um primeiro passo. E em 2002 mesmo, houve uma primeira regulamentação por parte do Conselho Federal de Medicina, falando já sobre a telemedicina, mas de uma forma muito pouco, talvez não tão clara, né? E que associava mais aqueles pacientes que precisavam de um tratamento mais de urgência e tal, mas não era uma regulamentação tão clara, né? Em 2007, houve uma implementação por parte do governo do projeto de telesaúde, né? Que era um projeto que envolvia principalmente atenção primária, né? E foi implementado em 2007 e foi ampliado em 2011, né? E a partir daí várias regulamentações, tanto por parte do CFM
quanto do governo foram sendo tomadas, o que culminou com aquela regulamentação que saiu, se eu não me engano, em setembro de 2018, né, do CFM, uma regulamentação bem mais completa, né, que falava realmente de vários aspectos da telemedicina, mas que foi revogada, né? Foi aquela regulamentação que logo depois acho que foi em fevereiro, janeiro ou fevereiro de 2019, ela foi revogada, né, pelo próprio Conselho. Porque houve muita pressão, né, da sociedade, falando que o tema ainda não tinha sido discutido a ponto de ser regulamentado, né? E então, por isso, eles realmente voltaram atrás e revogaram. E aí, agora, com o surgimento da epidemia, da pandemia, até por conta do isolamento social e necessidade da população, houve a regulamentação de fato, né? A regulamentação, na verdade, ela foi feita em caráter excepcional, né? Enquanto a pandemia durar, né? A gente não sabe o que vai acontecer ainda após, né? E essa regulamentação foi de março de 2020, né? É importante lembrar também que um projeto de lei que saiu no mês seguinte, em abril de 2020, em que realmente também liberou o uso da telemedicina. E é interessante porque nesse projeto de lei que saiu no Diário Oficial, o presidente vetou, na verdade, a regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, uma futura regulamentação, e sim uma regulamentação por um projeto de lei, né? Então talvez isso mude até o panorama para depois da epidemia. Então acho que de forma geral, aí, sem muitos detalhes, foi esse aí o histórico mais recente da telemedicina aqui no Brasil. Então quer dizer que atualmente a telemedicina está regulamentada, né? Então o médico está autorizado a utilizá-la, mas nesse momento de pandemia. Então, após esse momento de pandemia, tudo isso vai ser reavaliado. Pode ser Exatamente. que a gente vai discutir isso um pouco, a gente até acredita que ela vai persistir, mas por enquanto ainda não é uma coisa certa, né? Exatamente. No momento que a gente está agora, ela está regulamentada, tanto que está todo mundo, né, todo mundo não, mas quem concorda com a telemedicina está usando, né, e hoje em dia a gente tem várias ferramentas também que facilitam esse uso, né. Você falou quem concorda, né, a gente sabe que tem muita gente que é um pouco reticente, né, vamos abordar esse tema também um pouquinho mais para frente. Falando da telemedicina em si, né, a gente sabe que existem muitas limitações, né, e a gente vai pontuar elas, falar sobre uma limitação e outra que a telemedicina tem. Mas antes de chegar nas limitações, vamos falar do contrário, vamos falar dos benefícios que ela traz, em que situações que a telemedicina ela pode ser usada, né? A gente sabe que em alguns momentos a teleconsulta ela peca pela falta de algumas coisas muito importantes para a gente ali, né? Mas em outros momentos não, em outros momentos ela tem a sua utilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os benefícios primeiro, né? Em que momento utilizar a teleconsulta, quando que isso pode trazer uma coisa benéfica, tanto para o paciente quanto para o médico? Eu acho isso muito importante ser discutido, porque, na verdade, o principal, na minha opinião, né, só o benefício, né, que a telemedicina, a teleconsulta traz, é o acesso, né? Eu acho que é você, talvez, democratizar um pouco o acesso à consulta médica, né, de forma geral. A gente tem uma amostra muito viciada, né, aqui na Grande São Paulo, que é a nossa região, pacientes que realmente têm um acesso muito maior a médicos do que em outras regiões do Brasil, né? Eu mesmo tenho muitos contatos em mídia social, tal, que os pacientes me procuram, e a gente não tem muito essa noção, né? Que realmente região norte, nordeste, cidades menores, o acesso é bem difícil, né? A consulta, principalmente a especialidade médica. Então, acho que a principal questão em relação a benefício é acesso, né? Agora, esse acesso permite muitas outras coisas, né? Você consegue, por exemplo, fazer uma triagem dos pacientes de forma mais fácil, né? De repente, a gente tem um problema muito grande, né, com pronto-socorros. Isso não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. De repente, você consegue utilizar isso também para direcionar o paciente, né, que tipo de serviço médico ele deve procurar, né? Então, acho que essa questão também é bastante relevante para desafogar um pouco, né, o sistema de
de saúde de emergência, né? Eu acho que... Engraçado, né, Hidalgo, que a gente fala de economizar essas idas ao PS e tal. Num momento como hoje fica muito claro, né? Poxa, ninguém quer sair de casa e ir para o pronto-socorro por causa de um problema que de repente não seja necessário. Mas agora mais ainda. Então agora é muito fácil das pessoas entenderem. Não, realmente, não vou sair de casa porque eu posso pegar o coronavírus tanto no transporte público como no próprio hospital, né, principalmente. Agora, as pessoas têm que entender que não é só em época de corona que você tem esse risco ao ir no hospital. Você pode ir no hospital com uma dor crônica de joelho, que é o seu problema, né? Que de repente você poderia ir no consultório, você vai no hospital e você de repente tem contato com pessoas do seu lado com pneumonia, enfim. Então, a morbidade acaba aumentando, sem dúvida, né? O risco é muito maior. A gente tem uma dificuldade também no sistema de saúde, tanto público do SUS quanto de saúde suplementar, que assim, o acesso ao especialista, né? E realmente, muitas vezes não é tão fácil assim. Então, o paciente acaba, como ele não consegue o especialista de forma ambulatorial, de forma letiva, ele procura o pronto-socorro para resolver o problema dele o mais rápido possível, né? Então, realmente é uma coisa difícil de você avaliar, né? Assim, o que realmente o paciente... Qual é a maior necessidade do paciente? Mas eu não tenho dúvida que você tirar um paciente que não precisa estar do pronto-socorro é uma coisa boa para ele, principalmente, porque ele fica exposto, ele não fica exposto a doenças mais graves, né? Agora, só para pegar um gancho com o que a gente estava falando em relação aos benefícios da telemedicina, uma coisa que eu acho muito importante em relação a custo, né? Eu acho que a gente vive em uma grande cidade, muitos médicos, né, acabam alugando sala, tal, então tem um gasto com sala que é bastante relevante, né, quando você coloca, né, com os gastos de consultório. E aí, de repente, a telemedicina pode ser utilizada para reduzir um pouco esse custo com o aluguel de sala, por exemplo, e atender alguns pacientes, de repente pacientes que ele já tem contato, já fez exame físico, já tem um conhecimento sobre aquele paciente, ele poderia atender de casa ou desocupar aquele período, ou de repente até atender outros pacientes, né, naquele período que ele está alocando, né? Então acho que para o médico também, do ponto de vista de custo, talvez melhore. Tem o custo, claro, que a gente pode até comentar, de ele ter um sistema que seja apto, né, para esse atendimento por telemedicina, que talvez seja um pouco mais caro do que o sistema tradicional, mas eu acho que o custo, hoje em dia, a economia talvez seja maior do que o gasto a mais que ele vai ter, né? Claro. Além de você poupar o tempo do paciente também, né? Porque se você for pensar num paciente que vai numa consulta no seu consultório, sei lá, 3 da tarde, e ele vai sair do trabalho, vamos supor que ele trabalha até às 5, 6. Ele tem que sair 40 minutos antes. Fecha as coisas, vai para o consultório, passa em consulta. 1 hora depois, quando ele sai do consultório, sei lá, 4 e pouco, ele já não vale mais a pena para ele voltar para o trabalho. Quer dizer, ele perdeu a tarde toda. Fazendo Exatamente. Do próprio computador do trabalho dele, ele só vai sair meia hora do trabalho. Ele vai se tornar muito mais produtivo, né? Então, do ponto de vista econômico, para ele também é muito bom, né? Sem dúvida. E um outro aspecto que a gente pode citar também, esse eu acho que é um dos mais válidos, é a questão da teleinterconsulta, né? Então tem muitos grandes serviços que vêm, por exemplo, serviços de medicina intensiva, de UTI. O próprio hospital que eu trabalho, ele realmente ele faz visitas, né, teleguiadas, teleassistidas, em diversas UTIs pelo Brasil, entendeu? Orientando e ajudando outros profissionais né, para promover uma assistência mais adequada para aquele paciente. Então, eu acho que essa questão de teleinterconsulta é bem interessante também. Isso até já estava, né, regulamentado antes dessa questão do coronavírus, mas agora acho que está mais em evidência, né? Claro, e se você pegar, por exemplo, um centro distante, né, o interior de um estado do norte, e que você, de repente, não tem a radiologista, mas você tem o equipamento, você pode muito bem ter um radiologista, de repente, em Salvador ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, ajudando, né, a laudar casos, né? Uma especialidade que eles fazem bastante isso, tem feito, é a dermatologia, né? Porque orientam os profissionais de unidade básica de saúde e tal,
os médicos como devem bater fotos, né, da lesão do paciente, enviam isso, né, para um serviço de teledermatologia e eles conseguem avaliar a distância e orientar também o médico na outra ponta sobre qual o melhor tratamento ou, de repente, para onde esse paciente tem que ir. Será que tem que fazer uma biópsia? Será que tem que tratar na UBS? Direcionar o tratamento do paciente. Então, acho que é uma outra coisa bem interessante. Legal. A gente pode também, de repente, pensar nos pacientes acamados, né? Que ficam em home care. Claro que eles recebem a visita do médico, eles podem receber o atendimento domiciliar de um geriatra, de repente, particular deles. Mas, muitas vezes, esse próprio geriatra pode fazer uma teleconsulta à distância, né? Sem dúvida, para segmento de paciente acamado, eu acho que é fantástico, eu acho que é uma aplicabilidade muito, muito interessante e que também já está sendo feita, né? Esse é um fato positivo. Eu acho que o acompanhante, o cuidador do paciente consegue realmente conversar com o médico assistente e mudar, né, de repente, mudar o tratamento ou manter o tratamento, direcionar o tratamento mais correto para aquele paciente. Eu quis começar a nossa conversa por essa parte, justamente para tentar entrar naquelas pessoas que têm um pouco de, sei lá, digamos, de um preconceito contra a telemedicina, né? Mostrar que, é claro que ela tem as suas limitações, vamos entrar nesse tópico, mas ela também tem a sua posição bem clara, né? Em como ela consegue ajudar. É claro que você não vai, muitas vezes, conseguir fazer o exame físico da minha área, por exemplo, que eu sou oftalmologista. Então, para eu fazer um exame de refração, é muito difícil, né? Na verdade, não tem como. Eu preciso que o paciente esteja comigo. Mas tem muita coisa que dá para fazer, né? Tem o retorno do paciente que eu já atendi, examinei, indiquei uma cirurgia, por exemplo, pedi alguns exames para programar a cirurgia. O próximo retorno que ele me traz os exames, eu não preciso examiná-lo de novo, né? Na verdade, eu já examinei há 2 semanas atrás. Eu só quero ver os exames subsidiários e conversar sobre a cirurgia e tal. Isso é muito fácil de fazer de casa. Poupo o meu tempo, poupo o tempo dele, abre uma vaga para um outro paciente, está lá, de repente, no consultório sendo examinado. Então, ela tem as suas limitações, mas ela também tem a sua inserção aí no nosso mundo, né? A gente não precisa ficar fechado, né? Com relação Exatamente. A isso. Com relação a essa questão do exame físico, recentemente, há uns 2, 3 meses atrás, saiu uma orientação, na verdade, num jornal de bastante evidência da ortopedia, né, no The Journal of Bone and Joint Surgery, que é bem interessante porque, por conta desse boom da telemedicina, que não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo, eles fizeram um artigo de direcionamento, de orientação do exame físico teleassistido, né? Então é bem interessante porque ele orienta como o paciente deve se portar durante a consulta, assim, do ponto de vista de onde tem que ficar uma câmera para ele ser avaliado de forma mais correta, que outras ferramentas, né, você pode utilizar, de repente, para medir uma amplitude de movimento de uma articulação do joelho, né, ou a restrição de movimento, como você faz para analisar a marcha do paciente. Isso é dentro da minha área, né, que é da ortopedia. Então, eu achei bem interessante e para você ver como essa preocupação não é só do Brasil, e sim do mundo, mas já tem algumas coisas que você pode lançar a mão que te ajudam bastante, entendeu? Claro que você não vai conseguir fazer avaliar a parte ligamentar do paciente, como você não consegue na oftalmologia fazer um exame de refração. Então, acho que... Mas tem uma coisa que está se estudando, talvez daqui a alguns anos a gente já tenha uma diretriz mais correta em relação a isso também, né? Certo. Mas, assim, também sendo claro, é lógico que a gente perde um pouco da questão do exame físico, né? Então, a propedêutica ali, o paciente, ela fica um pouco prejudicada, por mais que existam algumas inovações, né? Como você citou e tal, dificilmente vai substituir o exame físico, né? Agora, é bom a gente deixar bem claro que a telemedicina ela não veio para substituir nada, né? Tem muitas pessoas que na cabeça, do tipo, estão querendo acabar com a medicina, né? Não é isso. É entender as limitações que ela tem. O exame físico é uma das principais, né? Saber como, de repente, driblar essa complicação e, de repente, se não for possível, você fez a triagem, pronto. Esse é um paciente candidato, preciso que você vá no meu consultório porque eu preciso... Exatamente, eu acho que é bem isso que você falou mesmo, e hoje em dia tem muitos dispositivos também que você pode utilizar para ajudar, né?
como tem celulares atuais que você consegue fazer oximetria pelo celular, né? Hoje em dia, o acesso, de repente, a um esfigmo, dá para o paciente fazer horoscopia, né, à distância, com câmeras e tal. Assim, tem vários dispositivos mais modernos que realmente podem ajudar bastante, né? Eu acho que a questão é a gente realmente não digo nem abrir a cabeça, mas utilizar esse novo... essa não é uma ferramenta, mas um método, na verdade, de avaliação que pode agregar para os nossos pacientes, né? Uma coisa que a gente precisa ficar bem alerta é para a questão da tecnologia, né? A tecnologia ela vem para ficar, isso em todos os aplicativos que a gente tem e que surgem, que passa 1, 2 anos, você vê que você não consegue mais ficar sem. É bem possível que a telemedicina caminhe para esse lado, mas a questão da tecnologia ela também é importante do outro lado, que muitas vezes o paciente ele não tem, né? A gente atende, você também, né? Nós dois, a gente atende tanto na rede no particular como no SUS, né? E muitas vezes o paciente mais simples. Então, talvez para o sistema público de saúde seja uma coisa que talvez fique um pouco limitada nesse começo, pelo menos, por conta do paciente precisar ter acesso à internet, né, a computador, enfim. Ou mesmo celular, mas tem que ter o banco de rede, banco de dados, né, enfim. Então, sim, eu acho que é uma limitação. Eu acho sim que isso a questão da tecnologia é uma limitação, tanto para o que você precisa para conseguir fazer, né, para o que o paciente precisa de uma tecnologia mínima, assim, né, tanto do ponto de vista de aparelho que ele tem, quanto de capacidade de rede, né, de transmissão de dados. Então, realmente, eu acho que isso influencia. Mas, assim, aquela questão do acesso, eu acho que, de qualquer forma, é uma coisa que, às vezes, é mais factível, né, ele conseguir um acesso um pouco melhor do que uma consulta médica presencial em determinadas regiões do Brasil, né? Então, eu acho que... E outra coisa, né, em relação à tecnologia, são os pacientes mais idosos, né? Que também tem uma dificuldade, assim, considerável em questão de adaptação e tal, né? Então, eu acho que é uma outra, talvez, desvantagem da telemedicina. É engraçado, né? Minha mulher é geriatra e ela está trabalhando bastante com telemedicina. E pacientes dela, não é que eles têm 60, o filho tem 60, né? O paciente tem 80, 85. Muitas vezes o filho tem dificuldade ele até tem a rede em casa, ele mexe no celular, ele tem redes sociais, mas assim, é complicado, porque aí o idoso quer ler o exame, imagina, exame de sangue lá, laboratorial, tem 10 páginas. Ele quer ler um por um, isso acaba fazendo com que a consulta fique muito longa, né? Então, a questão do idoso ela é um pouco delicada, porque o idoso ele tem um pouco menos de tino para a tecnologia, não é do tempo deles, né, essas coisas. Mas eu acho que isso daí não é nem restrito ao idoso, na verdade é uma forma de consulta que as pessoas não estão acostumadas ainda, né? Eu tenho atendido bastante por telemedicina no consultório, aqui em casa mesmo, e vou te falar, eu acho que às vezes o tempo de consulta ele é maior quando você faz a teleconsulta do que a consulta convencional. Porque a consulta convencional, eu estou acostumado a fazer, o paciente está acostumado também a passar por esse tipo de consulta, então é uma coisa que flui, né? Flui. E a teleconsulta muitas vezes não, né? Aí o paciente cai um pouquinho a conexão, tal. Então tem uma limitação em relação... E o tempo, sem dúvida, o tempo é uma coisa que tem que ser levado em consideração, né? Agora, voltando à questão do idoso. O idoso, ele realmente tem um pouco mais de dificuldade. Mas a gente tem que pensar que essa mudança não é uma mudança só para 2020. É uma coisa que veio para ficar, né? Provavelmente. Provavelmente, isso. Você fugir da tecnologia e as gerações vão mudando. O idoso de hoje não é o mesmo idoso daqui a 20 anos. O Sem idoso dúvida. de 20 anos é um idoso que hoje que ele já está acostumado com a tecnologia do tempo dele. Então, com o passar do tempo, as gerações vão sendo trocadas, as pessoas vão amadurecendo a ideia. Então, eu acho que, nesse sentido, nem é o dos principais problemas, né? Ah, sem dúvida. E só pegando um gancho até com uma pergunta que tá fixada aqui, do Dr. Beto Milani, que eu acho que pode ser considerado uma vantagem e uma desvantagem, né? Eu já ouvi palestras de pessoas
que realmente mexe com telemedicina, que é em relação à relação médico-paciente, né? Tanto falando do fato positivo quanto negativo, né? Positivo seria porque você tem um acesso mais fácil para o seu, né, com o seu médico. Então, isso daí, teoricamente, melhoraria a relação médico-paciente. Só que, do meu ponto de vista, né, a gente aprendeu a medicina, né, bem tradicional, tal, daquela questão do contato médico-paciente, de fazer um exame físico bem feito, detalhado, tal. E eu acho que isso cria realmente um vínculo. Então, assim, eu acho, de forma geral, isso é uma opinião minha, né? Isso daí assim, que realmente existe uma limitação da relação entre o médico e o paciente, assim, porque você não tem... É diferente quando você tem um contato, igual a gente está tendo aqui conversando através de uma rede social, é completamente diferente do que se a gente estivesse cara a cara aqui conversando, entendeu? Isso é uma opinião minha, né? Eu acho que você tem razão. Perde um pouco da questão do contato tete a tete ali, mas assim, eu acho que tudo vai da questão da comunicação empática, né? Da empatia que você, de você se colocar no lugar da pessoa que está do lado de lá, fazer ter uma boa conversa, ser agradável, ter essa empatia. Eu acho que se você evoluir dessa forma na teleconsulta, tem tudo para o paciente gostar muito de você, tanto quanto ele poderia gostar ali numa consulta pessoal. Então, basta você se esforçar para isso. Eu acho que... Sem dúvida. Isso é tão verdadeiro que quando você pede o feedback para o paciente, né? Assim, até agora, eu atendi, sei lá, vários pacientes por teleconsulta, eu não tive nenhum paciente que tenha reclamado da situação inteira, né? Todos os pacientes gostaram, elogiaram. Muitos pacientes já passaram comigo mais de uma vez por teleatendimento. Então, é uma coisa, você percebe que, né, a gente como médico está achando, eu pelo menos, né, estou achando interessante, mas os pacientes também estão achando interessante, entendeu? Pelo menos essa foi a sensação que eu tive com os meus pacientes. E naquele trabalho que eu comentei com você, que saiu no JBJS, eles até mostram que eles fizeram uma pesquisa num outro... Eles citam nas referências lá num outro trabalho, isso na Noruega, que eles compararam a teleconsulta com a consulta tradicional, né? E eles mostram que não tem diferença estatística entre satisfação do paciente, não tem evento adverso grave em relação à teleconsulta. Claro que assim, o desenho do estudo é diferente, é um desenho que tem... que eles excluem os pacientes que realmente precisam de exame físico, porque, no ponto de vista deles, eles não podem fazer uma teleconsulta, não é assim, aplicável a teleconsulta para esse tipo de paciente. Mas, assim, você percebe, lendo o trabalho, que com todas as limitações do estudo, é positivo, entendeu? Legal. Dito isso, então, para aquele colega que quer entrar no mundo da telemedicina, qual que é o caminho, né? Como que... as coisas aí para a gente falar dessa questão burocrática, né? A gente fez uma faculdade, ia na sala de aula, fazia a prova, passava, ganhamos um carimbo, um número de CRM, a gente carimbava e entregava na mão do paciente, né? Sim. Agora o nosso carimbo, ele precisa ser digital, a nossa assinatura precisa ser digital, né? Como fazer? Qual é o caminho para quem quer começar a atender por videoconferência? Eu acho que como a gente pensa que um atendimento, uma teleconsulta é uma coisa obviamente à distância, né? Você precisa enviar os documentos pertinentes para o paciente de uma forma segura e legal, né? Isso que é o mais importante. Então, existe a questão dos certificados digitais, né? Que hoje em dia está muito mais fácil de você tirar um certificado digital, usar um certificado digital, né? Existem muitos prontuários eletrônicos que já são integrados com certificados digitais, né? O que te permite enviar os documentos válidos, né? Então, assim, o certificado digital, ele nada mais é do que uma assinatura válida, né? É uma assinatura como se você assinasse um papel, assim, e fosse reconhecido, entendeu? Porque ele está integrado, né, à infraestrutura de chaves públicas, né, do Brasil, que é o ICP Brasil, e para você tirar esse certificado, você precisa de uma agência, de uma empresa, né, que também tem credibilidade para poder emitir, né, esse certificado. Então a empresa vai até você, ou você vai até a empresa, e aí você consegue, ele colhe todos os seus dados biométricos, fotos, documentos, e você então tem
é um dispositivo, né? E aí existem alguns tipos de certificado, né? Você pode ter um certificado que é um arquivo, que é o certificado tipo A1. Você pode ter um certificado que é aquele tipo A3, que é você precisa de algum tipo de algo para você validar a assinatura, que pode ser um token, pode ser um cartão, né? Inclusive, né, até o próprio CFM, através do CRM digital, já reconhece isso, né? Para quem para quem tem a carteira mais recente do CRM, que é o CRM digital, ela tem um chip, né? E nesse chip contém várias informações que também já estão vinculadas ao ICP Brasil, e você consegue inclusive usar o próprio cartão do CRM. Se você colocar num leitor um leitor de cartão, né, você pode utilizar o CRM como autenticador, né, do seu certificado digital. Claro que levando isso numa agência certificadora e tudo certinho, entendeu? Mas, assim, o que precisa ser feito? A pessoa precisa procurar uma dessas empresas, né, e manifestar interesse, e você pode usar o certificado digital para qualquer tipo de documento, né? Funciona como um CPF eletrônico, né? Então você usa para o que você quiser. Certo. Inclusive você não precisa nem ir hoje em dia, né, com a epidemia, o distanciamento social, você não precisa nem ir até eles, né? Exatamente. Tem muitas empresas que fazem visita domiciliar. Ou videoconferência, né? Para fazer a videoconferência, você já precisa ter tirado uma vez, porque você precisa ter seus dados biométricos coletados, né? Então, se você vai renovar, você pode fazer isso por videoconferência. Agora, se você nunca tiver tido a coleta, ou ele vai até você, ou você vai até ele, né? E aí dá certo. Certo. Fixei uma pergunta aqui. Sumiu. Não, tá aqui. Como fica a responsabilidade, né? Então, é uma consulta igual uma consulta presencial. Assim, a responsabilidade do ponto de vista médico, ela é igual, né? Não muda nada. Você tem que agir com ética, eu acho que não muda muita coisa, não. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado também é com a questão dos dados, né? Dos dados dos pacientes, porque, inclusive, agora em agosto, né, vai entrar em vigência, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. E então, assim, isso influi na escolha do prontuário eletrônico, né, que a gente vai até comentar um pouco mais para frente, do ambiente que você faz a consulta, né. Tudo isso precisa ser seguro, porque o sigilo médico-paciente ele continua, né? E com a Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da segurança em relação à privacidade dos dados do paciente é muito importante, né? Então você não pode expor o paciente à perda, né, de dados eles usam a palavra sensível, né, que são dados sensíveis ao paciente. Esses dados sensíveis todo tipo de dado que identifica alguém, é uma pessoa. Então é tudo, é número, CPF, RG, característica, o que obviamente dentro de um prontuário médico tem tudo isso daí, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a essas duas coisas, tanto a sua responsabilidade profissional, né, como médico, e também em relação aos dados dos pacientes. E também tem a questão do prontuário médico, né, que tem que ser mantido por 20 anos, aí, segundo a regulamentação. Aproveitando o gancho dessa questão jurídica, e o Fabrício pergunta para a gente se o paciente precisa concordar. Então, é sempre importante enfatizar que, apesar do paciente não estar na sua frente, é uma consulta e você precisa registrar. Então, é obrigatório o preenchimento do prontuário, né? De preferência eletrônica melhor, né? Já. Eu acho que aqui, eu acho que assim. Fala. Eu acho que talvez ele esteja falando até de algum termo, porque assim, a teleconsulta, né, ela deve ser precedida de um termo de consentimento, né? Isso é importante falar, porque esse termo ele deve ser enviado para o paciente, e se você quiser, Fernando, eu posso até te mandar, tem várias, a Febrasgo, por exemplo, tem um termo no site deles que é um exemplo para quem quiser tomar isso como base, né? Então existe um termo de consentimento que deve ser enviado para o paciente, obviamente antes da consulta, né? E nesse termo deve constar lá que se trata de uma teleconsulta, que apresenta limitação de exame físico, que pode ser necessário, de repente, a presença do paciente no consultório para uma melhor avaliação.
deve ser colocado também em relação à cobrança médica, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas isso deve ser colocado também no termo de consentimento. E aí o paciente concordando com esse termo, tá ok, você faz a consulta tranquilamente, né? O link que eu ia usar era justamente esse, né? Então, você tem um prontuário eletrônico, no qual você já está escrevendo a anamnese, enfim, a história, a sua consulta em si, né? E o próprio prontuário eletrônico, muitos deles, eles já têm inseridos nele o termo de consentimento, no qual Exatamente. a área agenda a consulta, e antes de começar a consulta, o paciente recebe, enfim, no e-mail dele, um termo que ele, ou no próprio celular, que ele só coloca aceitar, ele lê, né? Coloca aceitar, e pronto, ele também concorda de forma online, né? Que ele está de acordo com a consulta, enfim. Então, isso é importante. Não deixa de ser uma defesa para a gente, semelhante como é um termo de consentimento livre esclarecido para cirurgia, enfim, né? É dessa forma que eu faço no meu consultório. Eu tenho um prontuário eletrônico quando a minha secretária agenda uma teleconsulta. Todo paciente, se é teleconsulta ou consulta convencional, recebe um e-mail de confirmação da consulta antes da consulta, né? E nos pacientes que o procedimento é teleconsulta, ele recebe um e-mail diferente, já com esse termo descrito no e-mail, e aí é o que você falou, a partir do momento que ele confirma o agendamento ali da consulta, isso está escrito no corpo do e-mail, que ao confirmar o agendamento, ele está concordando, né, e ciente de tudo que ele leu nesse e-mail, e aí a gente consegue realizar tranquilamente a consulta. Só com relação ao que deveria ser feito antes da teleconsulta, é legal falar também dos exames, né? Que eu acho, porque como o paciente não está lá para te entregar os exames, é interessante que ele te mande todos os exames antes, né? Antes da consulta, porque você pode avaliar antes mesmo da consulta ou durante a consulta, né? Você pode compartilhar a sua tela com o paciente, mostrar os exames para ele. Então, eu acho isso muito, muito importante para melhorar a qualidade da consulta, né? Certo. Aí você falou de como tirar, né, essa assinatura digital, como fazer, entrar em contato com a empresa. Tem algumas, né? Tem várias. Você entra em contato, faz a sua assinatura digital. Mas aí alguém me perguntou aqui em cima, e como fazer para usar, né? Como que você insere? Você insere isso no seu prontuário eletrônico e a sua receita ela já sai assinada? Explica para... Vamos lá. Existem alguns prontuários eletrônicos que você pode linkar, né, a sua assinatura digital com todo o prontuário eletrônico, né? E dessa forma você consegue emitir qualquer tipo de documento já assinado eletronicamente, né, independente do tipo de certificado que você tem, né? Tem uma plataforma bastante conhecida, né, que eu vou até citar o nome, que é a Memed, né, no mercado, e eu acho que é a mais completa que tem para emissão de documentos dessa forma, né? O Memed ele é integrado com vários prontuários, sistemas de prontuário eletrônico. O que eu uso, por exemplo, tem integração com o Memed. E você pode fazer eles, na verdade, só aceitam um certificado digital, que é aquele Bird ID, que é da Solute, né, que é uma outra empresa. E você consegue, através do Memed, emitir receita médica, né, pedido de exame. Você pode emitir eles têm um documento que é um texto livre, que você pode escrever e ele já sai certificado digitalmente. E é muito interessante, porque para quem nunca usou, o paciente recebe um SMS, né, com um QR Code, e aí ele chega na farmácia com um QR Code, o farmacêutico consegue ler, ele avalia que a receita tá válida e consegue dispensar a medicação, né? Então ele é bastante interessante. Para quem não tem esse certificado digital específico do que o Memed usa, ou tem outros tipos de certificado digital, como o A1, por exemplo, também é possível fazer, né? Você pode criar um documento, um PDF, e inserir a assinatura digital através do Acrobat Reader, né? Inclusive, eu fiz até um vídeo tutorial sobre isso. Se você quiser, Fernando, eu posso te mandar, ou quem quiser também pode me mandar mensagem que eu envio o link do vídeo, que é um pouco complexo para explicar por aqui, né, nesse pouco tempo que a gente tem. Mas é possível fazer o documento em PDF e qualquer tipo de documento, inserir a assinatura digital e aquele documento ele é válido, né, ele é certificado. Caso o seu prontuário eletrônico não tenha linkado
exceto a consulta do MEMED, mas não tem ali linkado pedido de exame, atestado médico, e você queira fazer, então você pode usar o Acrobat Reader, né? Para inserir aí em PDF a sua assinatura digital nesses outros documentos que, porventura, o seu prontuário eletrônico possa não ter, né? Exatamente. Você pode assinar um contrato, né, dessa forma, entendeu? Então, qualquer tipo de documento você pode fazer isso em PDF. Né? Então, é uma coisa realmente bastante simples. Deixei fixada aqui a pergunta, porque só para lembrar que eu tinha esquecido, foi a Bianca que fez a pergunta aí de como usar. Bom, e tem algumas plataformas, né, para a gente fazer isso, né, com relação ao vídeo. Você pode usar, de repente, o próprio prontuário eletrônico para fazer a videochamada, você pode usar plataformas como Zoom, como WhatsApp, pode mesmo usar todas, como que funciona, você escolhe. Então, eu acho assim, primeiro a gente tem que pensar no prontuário eletrônico. Né? O prontuário eletrônico, se você quiser atender um paciente e escrever no seu prontuário em papel, você pode, desde que você mantenha ele seguro, né, e guarde por 20 anos. Mas assim, com relação à escolha do prontuário eletrônico, o que eu acho que é muito, muito importante, né? O prontuário eletrônico, de preferência, ele tem que ser um prontuário eletrônico seguro, né? De acordo com essas novas regras aí da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai sair agora acho que é dia 14 ou 17 de agosto, se não me engano, que vai entrar em vigência. E até existe uma lei, na verdade, americana, que foi promulgada, acho que em 1995, 6, não lembro exatamente, que também é como se fosse ele chama HIPAA, né? HIPAA. E se ele for HIPAA compliance, ele é como se ele seguisse algumas regras de qualidade com relação à segurança da informação, entendeu? Então, acho que é importante o prontuário ter essa característica, porque daí você vai estar mais seguro do ponto de vista jurídico, tá? A segunda coisa é como você faz o contato com o paciente, né? O contato com o paciente é uma telechamada, é uma conferência por vídeo, como a que a gente está fazendo aqui. Claro que assim, ela tem que ser segura, né? Então, uma orientação é o paciente estar num lugar, de preferência sozinho, né? Ou com acompanhantes para ajudar, tal, mas num ambiente reservado, para que o sigilo médico do paciente seja mantido. E você também deve estar num ambiente, como médico, né? Num ambiente reservado, né? Porque você não, de repente, se você precisa paciente, sei lá, mostrar uma região que é mais íntima, você precisa dar esse tipo de privacidade para o paciente, né? Então isso é muito importante. De preferência, é algo que seja criptografado nas duas pontas, né? Tem muitas plataformas que conseguem fazer isso, né? Tem algumas plataformas, alguns prontuários eletrônicos que já embutem esse tipo de plataforma no prontuário em si, e tem o Zoom, tem várias plataformas hoje em dia que realmente dão essa possibilidade. O que tem que tomar um pouco de cuidado é com por exemplo, você citou o WhatsApp, né? É com o tipo de informação que você troca por WhatsApp com o paciente, né? Porque o WhatsApp do paciente pode ser invadido, né? Então, se você mandou alguma informação relacionada à sua consulta, a consulta que ele teve com você por WhatsApp, e alguém tem acesso a essa informação, pode existir uma quebra de sigilo médico-paciente, e você pode ter que responder juridicamente por isso, entendeu? Então, eu gosto de pensar num prontuário eletrônico seguro, né? E que seja realmente, que tenha essa questão essas acreditações, na verdade, todas confiáveis, e utilizar uma plataforma de vídeo também que seja segura. Uma outra questão é gravação de consulta, já que a gente está falando em relação ao aspecto jurídico, que eu acho legal mencionar também, né? Muitas pessoas falam, putz, gravo a consulta, não gravo a consulta, e se o paciente gravar a consulta, né? Que são coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro, eu acho que não precisa gravar consulta nenhuma. Se todas as consultas médicas no mundo fossem gravadas, não ia ter servidor suficiente para armazenar toda essa informação, né? Mesmo porque eu não gravo minhas consultas no meu consultório presenciais, né? Você também não grava, acho que ninguém grava, né? E assim, mas o paciente pode gravar a consulta e você não saber. Ele pode realmente, mas ele também pode entrar no seu consultório com um gravadorzinho no bolso aqui, tá gravando sua consulta e você também não sabe, entendeu? Acho assim, a consulta tem que ser realizada de forma ética, né? Porque se você realizar uma consulta de forma ética, você não vai ter problema nenhum em relação a isso. Ele gravando ou não, você gravando ou não, entendeu?
Então, acho que mais em relação a isso. Voltando àquela questão do termo de consentimento, a Thais lembrou aqui que o paciente não precisa escanear, imprimir, assinar, escanear. Basta ele dar o ok ali na plataforma mesmo, né? Exatamente, ele já está concordando, né? E nessa questão do WhatsApp que você falou, inclusive ela comenta aqui, né, que oficializa a consulta, é importante sempre a gente discernir bem o que é tirar uma dúvida do paciente para o WhatsApp e o que é uma teleconsulta. A teleconsulta ela é algo completo, né, com registro em prontuário. É claro que nada impede o médico de dar o telefone dele para o paciente. Tem muito médico que dá, tem muito médico que não dá. Acho que não tem certo e errado, isso vai de cada um. Mas assim, tem que se tomar muito cuidado com pequenas tiradas de dúvida por WhatsApp, porque isso pode se tornar algo crônico, né, que vai ser desconfortante para o médico e que não vai caracterizar uma consulta. Então Exato, muito... e você assim, pode né? expor o paciente, entendeu? De uma coisa que só você sabe dele, você comenta, né, sobre esse fato por WhatsApp e de repente alguém ouve, né? Então é uma coisa complicada, entendeu? Acho que a questão do sigilo médico-paciente é muito importante nessa situação. E o que a Bianca está falando também, que na pediatria acontece muito mesmo, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que essa questão da regulamentação, quando ela realmente não for só em caráter excepcional, quando a telemedicina for regulamentada, eu acho que eles teriam que colocar alguma coisa nesse sentido também, entendeu? Por um lado, você tem uma opção de falar para o seu paciente, olha, quando ele te aborda por WhatsApp, por telefone, vamos marcar uma teleconsulta, que a gente pode discutir um pouquinho melhor e tal. Mas, por outro lado, você talvez dê mais liberdade para ele fazer isso do que ele já tem, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, depois que passar tudo isso, né? O Regis pergunta aí se tem alguma análise mostrando quais especialidades se beneficiariam mais com o uso da telemedicina. Tem esse dado já conhecido? Putz, cara, eu não sei te falar, assim, eu precisaria dar uma pesquisada, eu não sei por especialidade, assim, realmente não tem essa informação. Acredito que a radiologia seja uma A especialidade muito... radiologia já faz, né? A radiologia faz o telediagnóstico, que já é regulamentado há bastante tempo, né? O telediagnóstico é uma das modalidades, talvez, da telesaúde, né? Então, o telediagnóstico também está incluído nesse maior que é a telesaúde, né? Então, não é só radiologia, cardiologista lauda eletrocardiograma à distância, o radiologista lauda exame à distância, então, isso já tem há bastante tempo, né? O Doraldo aqui lembra da psiquiatria, né? Então, o que é interessante? O interessante é que as especialidades que mais vão se beneficiar com a telemedicina são aquelas em que ou não há ou em que o exame físico é menos necessário. Quanto mais incluído na consulta médica tal exame físico para aquela especialidade, mais importante é a presença do paciente na frente do médico, né? Sem dúvida. Né? Da psiquiatria, da psicologia, né? Assim, uma opinião pessoal minha. Eu acho que a psiquiatria é a que está sendo mais beneficiada. Eu não tenho um dado estatístico disso, mas é uma opinião pessoal. Realmente por isso, porque não existe, assim, você não precisa de um exame físico igual a mim, que eu vou lá, avalio o ligamento do paciente, se está estável, se está instável. É diferente a abordagem, né? Então, eu acho que deve ser, sim, uma das grandes beneficiadas aí. Lá no começo do nosso bate-papo, o Giga tinha perguntado sobre a questão do pagamento, né? Quis deixar um pouquinho mais para o final. Eu acho que a gente pode falar tanto do pagamento da consulta particular, quanto do pagamento pelo convênio, né? Uma vez que está sendo regulamentada, né, a telemedicina aqui do Brasil, então a gente precisa... os convênios, eles também vão se inserir nisso, né? Isso muitas vezes pode ser um pouco moroso, um convênio libera antes, outro demora um pouquinho mais, mas eles vão acabar tendo que liberar. Então, acho que são duas coisas para a gente abordar, tanto na questão do pagamento do convênio para o médico, quanto na questão do... E quanto que o médico vai receber, ele vai continuar recebendo o mesmo valor do convênio que ele receberia por uma consulta presencial, e na questão do particular também, né? Qual que é o legal de cobrar numa consulta por teleconsulta, por telemedicina?
Vamos lá, primeiro em relação ao convênio, tá? Tem muitos convênios que logo que saiu essa regulamentação já realmente liberaram o atendimento por teleconsulta, né? E eu mesmo tenho atendido alguns pacientes desses convênios que está acontecendo tudo normalmente, né? Tem outros pacientes outros convênios que não fizeram isso logo de cara. Mas a ANS, né, soltou lá uma regulamentação que isso deveria ser feito, né, que os convênios devem, na verdade, dar essa opção para o paciente. Inclusive, o código que você usa para cobrar essas consultas do convênio, ele é o mesmo. Não existe um código TUS lá de teleconsulta, existe um código de consulta médica ambulatorial, né? E é esse código que está sendo usado. Então, isso já está regulamentado. Tem a nota da ANS lá, que é muito fácil achar isso na internet, né? É só jogar no Google que você acha. Mas isso já está regulamentado. Então, a cobrança pode ser feita pelo convênio, tá? Como eu falei, tem alguns convênios que estão dificultando um pouquinho, mas isso, em tese, tá regulamentado. Com relação à consulta particular, assim, é uma consulta médica, né? E a gente, como não... Isso é uma opinião minha. Como eu não estou tão acostumado a esse tipo de consulta, talvez, para mim, né, fechar um diagnóstico ou dar uma conduta, né, por telemedicina seja até um pouco mais difícil do que presencialmente, entendeu? Então, a questão do valor, eu acho que é muito pessoal, né, de cada médico. Eu acho que deveria ser o mesmo valor, essa é uma opinião minha, é um achismo, eu acho que deve ser o mesmo valor que o médico cobra no consultório, tá? Mas, assim, é uma questão pessoal, né? Eu acho que cada um deve cobrar da forma como achar melhor, mas é uma consulta médica, então, vou cobrar mais, menos, cabe a cada um, mas deve ser cobrado. Se você tiver um paciente particular que vai ser atendido dessa forma, tem que ser informado para o paciente naquele termo inicialmente que vai haver uma cobrança, né? Inclusive a forma de pagamento, se quiser colocar, pode pôr também, só para deixar tudo bem claro para o paciente, para que você não tenha problema com isso depois, entendeu? Mas a minha opinião é essa, eu acho que tem que ser cobrado como qualquer outra consulta. E eu acho que passa muito na cabeça do médico que está começando, né, com telemedicina. Ele pensa assim, poxa, mas é uma consulta que eu vou fazer num paciente sem o exame físico. Então, quer dizer, se eu cobro um valor X na minha consulta no consultório, examinando um paciente, e nessa consulta eu não vou examinar o paciente, então é justo que eu cobre menos por essa consulta à distância. É claro que esse é um pensamento que faz sentido, mas, por um outro lado, se você pensar que a responsabilidade médica é a mesma, né, em que você responde pelos seus atos, pelo seu diagnóstico, e aí, no caso, você está respondendo por uma consulta médica na qual você está privado do exame físico, quer dizer, a sua responsabilidade acaba até ficando maior, porque a chance de você errar... Então, se a chance de você errar é maior, por que você vai cobrar menos? Para se arriscar mais e receber menos? Não faz muito sentido, né? Exatamente. Eu, na verdade, eu vou te falar o que eu fiz em relação aos meus atendimentos. Eu comecei cobrando um valor menor do que a minha consulta, porque eu achei que tinha a questão do exame físico, até pensei no início, mas também porque eu acho que a plataforma, assim, o sistema não estava muito bem montado no início, entendeu? Então, eu acho que gerava um certo desconforto para o paciente, de repente a plataforma não estava legal ainda. Mas depois que isso entrou, assim, estava tudo direitinho, funcionando de forma padrão, assim, eu passei a cobrar o valor cheio da minha consulta, entendeu? Porque eu acho que é o mais justo. Uma coisa que eu faço, né, também é uma particularidade minha, quando eu vou fazer a teleconsulta, eu aviso o paciente que o objetivo é ele não ir até a clínica, por isso que ele está fazendo essa consulta à distância, mas caso durante a consulta a gente perceba, vamos supor numa particular, que ele pagou o valor integral da consulta, caso o paciente, o médico perceba que a necessidade do exame presencial ela existe e que eu vou precisar disso, eu aviso o paciente que a gente pode fazer um retorno presencial e nesse retorno não é cobrado, como, por exemplo, seria se fosse uma consulta presencial, né? No primeiro mês eu não cobro retorno. Então, exatamente, eu posso formar o meu retorno presencial da consulta à distância, né? E isso não vejo problema nenhum nisso. Sim, exatamente. Eu só estava dando uma olhada aqui que o Doraldo mandou uma questão interessante, que ele falou que sugiro que o valor seja igual no horário comercial e mais caro em horário... né? Eu concordo, fora de horário comercial. Acho que isso daí é muito pessoal, muito particular de cada um, né? Eu acho que quem faz o honorário é o próprio profissional.
O Alex lembra aqui do retorno com exames, né? Isso a gente já falou. Para falar a verdade, eu que sou oftalmologista, para mim é o que mais é palpável. Lesões de pálpebra a gente consegue avaliar também por vídeo, mas assim, algumas, né? Mas assim, é difícil. Para oftalmologia, acho que do que eu estou usando, o mais importante é retorno com exames. Então, Alex, concordo com você, tá? Olha, tá faltando 5 minutos para acabar o nosso tempo. Eu acho que o Luiz também colocou aqui fez uma colocação, também respondi já a sua pergunta. Então, faltando 5 minutos, eu queria que você fizesse suas considerações finais. E Hidalgo, antes disso, eu vou fazer as minhas. Eu acho que no começo do ano passado, primeiro semestre, que veio todo esse alarde, né? Começou a surgir a questão da telemedicina, será que vai ser aprovada, será que não vai? Isso meses antes do Covid. E eu faço parte da disciplina de oftalmo da faculdade, e tem um grupo lá grande, de mais de 100 médicos, e houve muita resistência por boa parte, acredito que talvez até mais que a metade, com relação a isso, dizendo que estão querendo acabar com a medicina presencial, estão querendo acabar com... vão ser pessoas que vão pegar os nossos lugares, até isso eu ouvi. E eu não concordo, assim, desde aquela época eu já não concordava com nada disso, porque eu acho que a telemedicina ela veio para somar e não para substituir. A gente nunca vai perder essa necessidade de estar presente ao paciente, né? Mas ela veio para somar, para trazer as coisas boas. E não adianta a gente querer ficar inerte a esse avanço da tecnologia. Ela veio para ficar. Então eu acho que a gente precisa perder um pouco desse preconceito, né? E entender o lado bom, o lado ruim, e se adequar a tudo isso, né? O que você pode aí nos seus últimos 4 minutos falar para a gente aí, Dalgo? Cara, eu concordo assim, com tudo que você falou. Eu acho que, como qualquer tecnologia, ou qualquer novidade, né, na verdade, existe um certo medo, um certo receio, né, de todos. Mas assim, a tecnologia ela vem para agregar, né? Ela tem que ser sua parceira, ela não pode ir contra você, né? Então você vai usar a telemedicina para o seu benefício, para o benefício do seu paciente, né? Então ela não vai te prejudicar. Muitos ficam assim um pouco reticentes por conta de acho que pode diminuir o valor de honorário e tudo mais, que eu acho que também pode acontecer, isso pode acontecer, entendeu? Mas a tecnologia não tem volta, né? A tecnologia, quando ela facilita as coisas, ela não tem como você voltar atrás, entendeu? Quando eu era residente, teve uma situação semelhante quando eles colocaram a radiografia digital, entendeu? E também o pessoal ficou, imagina, a gente não vai conseguir planejar a cirurgia, como é que vai ser? Hoje em dia, assim, quando a radiografia não é revelada de forma digital, você não quer nem olhar para a radiografia direito, porque a qualidade é muito inferior, entendeu? Então, assim, eu acho que a tendência é ela ser regulamentada de forma completa, mais completa, e, obviamente, qualquer regulamentação, ela só acontece depois que a tecnologia está sendo usada. Então, isso daí vai acontecer com o tempo, vai acabar a Covid, vai sair uma regulamentação, depois eles vão melhorar essa que saiu, então, e assim vai, entendeu? Mas ela veio para agregar e não tem como não ficar, na minha opinião. A gente fez faculdade junto, né, Hidalgo? E eu me lembro daquele lá para 2003, 2004, você naquele seu Celtinha vermelho, a gente chamava de tomatão, né? E você pegava o seu carro e ia para São Paulo, você tinha que pegar aquele guia que tinha que ir de uma página para outra, né? Você se vê hoje em dia dirigindo sem o Waze e usando... Não tem como. Não tem como, entendeu? Se tiram o seu Waze hoje em dia, você não vai nem saber sair da sua casa, entendeu? Porque você quer saber o trânsito. Então, é igual máquina fotográfica. Alguém já comprou máquina com filme, com pose, 36 poses? Ninguém compra, entendeu? Porque não tem porquê, né? É um caminho sem volta, né? Exatamente. Legal, cara. Olha, foi muito, muito legal. A gente não se vê aí há meses, né? Foi muito legal. Povo, foi um prazer conversar com você. Quando toda essa turbulência passar, a gente se encontra. Isso aí, Fernando. Obrigado, viu, meu? Obrigado pela oportunidade aí. E eu fico à disposição, que a gente puder conversar, a gente conversa e com certeza quando acabar tudo isso, a gente vai se ver presencialmente, tá bom? Maravilha. Valeu, meu querido. Obrigado. Viu? Abraço aí, meu. Até mais. Obrigado pelo pessoal aí também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O vídeo vai ficar disponível no IGTV, tá, pessoal? Então, quem não conseguiu entrar ou chegou tarde e quiser ver do começo, é só aparecer por lá. Maravilha? Valeu, um abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.